Muito bem, e obrigada pela presença, boa noite. Hoje nós estamos na nossa continuação do estudo do livro Texto, na seção 6, A Luz da Comunicação, dentro do capítulo 14, que fala, todo o capítulo fala sobre o ensino a favor da verdade. E hoje, mais uma vez, Jesus nos traz esse modo de ensinar que é comparativo com, entre a verdade e a ilusão, ou tudo e o nada. É a metafísica do curso que Jesus nos explica. E, mais uma vez, como Jesus diz, para nós que temos a nossa mente em sua capacidade reduzida, porque ela não está ciente da sua totalidade, apenas ela percebe aquele pouco que uma consciência individual consegue captar. Então, o Espírito Santo, Jesus, precisa nos ensinar, precisa nos alcançar de uma maneira que nós possamos compreender. E por isso que Jesus nos fala comparativamente, nos fala figurativamente, nós vamos compreendendo o que ele está nos ensinando, de modo a que possamos usar como argumentação do que nós estamos aprendendo para nós mesmos nos convencermos e usarmos da razão para praticarmos o curso, praticarmos o perdão, ou praticarmos a mentalidade da mente certa como Jesus a praticou. E ele nos deixa aqui o caminho. Então, hoje, nessa sessão 6 do capítulo 14, que é a luz da comunicação, nós vamos ver mais uma vez esse comparativo do que é dentro da realidade, a realidade inalterável, e o que acontece dentro do sonho, dentro da ilusão, dentro da imaginação que passamos a aceitar como verdadeira. E antes de começarmos a ver como Jesus nos apresenta isso, eu convido vocês a nós fazermos juntos a nossa preparação, a nossa entrega da nossa vontade, da nossa disponibilidade ao Espírito Santo. Essa é uma decisão nossa, o nosso estabelecimento de meta de que o Espírito Santo seja nosso professor, que ele nos conduza no estudo e que a compreensão dele, a luz dele, venha ser para nós, para nosso entendimento, para nossa abertura, que nós a aceitemos, pois ela é clara como a luz do dia, e ela nos dará de volta o conhecimento daquilo que esquecemos. E nós esquecemos, tem uma coisa só que nós esquecemos, quem nós verdadeiramente somos, e o Espírito Santo está nos conduzindo, nos ensinando um caminho a voltarmos a ter esse conhecimento de volta na nossa consciência. Então, preparados e com a disponibilidade voltada ao Espírito Santo, vamos ver aqui calmamente o que Jesus nos apresenta na luz da comunicação. E ele fala da nossa jornada, da nossa aprendizagem, da nossa volta a esse conhecimento de quem nós realmente somos em Deus. Ele se refere a isso à jornada, e ele fala que a jornada que empreendemos juntos é a troca da escuridão pela luz, da ignorância pela compreensão. Então, é uma jornada que troca o nada pelo tudo. É uma jornada que nos tira da escuridão do ego, da escuridão de uma crença de separação de Deus, e nos traz de volta a feliz consciência de que
da nossa comunicação com Deus, de que nós ainda estamos em Deus. E por isso que da ignorância pela compreensão, só o que está na luz, só o que é claro, só o que está em Deus pode ser compreendido. Qualquer coisa dentro da escuridão necessariamente é repleta de ignorância, porque não se vê em escuridão. Então, não se pode saber o que está lá, se não se pode saber se está ignorante. Então, o mundo da percepção do ego, todo ele é, segundo a metafísica do curso, um modo de nós acreditarmos que existe uma vida, mas, na verdade, nossa mente, quando ela percebe esse mundo, ela está repleta de ignorância. Nada que compreendas é temível. Então, aqui no mundo, quem que não tem algo que tenha medo, que cause medo, ou que seja temível? Todos aqui experienciam isso, porque na escuridão nós não sabemos o que tem, e isso causa medo. Mas se nós o compreendermos, se nós vermos o que é, nada que é compreendido pode ser temível. Então, se nós compreendemos o nosso irmão como o Espírito Santo compreende, como um filho de Deus, ele deixa de ser temível. Se nós compreendermos o mundo real, que é a expressão de amor em todas as coisas, o mundo passa a ser compreendido e assim nada mais dentro dele venha a ser temível. Nós só tememos algo, ou algo só nos causa medo pela nossa ausência de compreensão, porque não temos o alcance de vermos verdadeiramente aquilo que nós tememos, porque nós estamos com a mente ainda fechada, escutando a voz do ego e não a do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está aí para justamente nos dar a sua visão sobre todas as coisas. Só na escuridão e na ignorância é que percebes o que é assustador e te refugias indo mais fundo na escuridão. Então, só dentro do mundo do sonho é que é possível ter medo. Na luz de Deus, ou com a mentalidade desperta, é impossível nós vermos algo a temer, porque tudo que nós vamos ver, nós vamos reconhecer a Deus e a seu Filho em todas as coisas. Então, só na escuridão e só na ignorância, só no mundo que nós sonhamos, projetamos para fora e agora jogamos a nossa percepção para dentro desse mundo e passamos a perceber ele como real. Mas isso não, a experiência para nós é real, mas o mundo não é. O mundo ainda é só uma projeção. E é esse mundo da projeção que ele vem da ausência de luz da mente. Ele vem projetado de uma parte da mente que está sonhando com isso, está imaginando. E quando nós nos identificamos como sendo alguém dentro desse mundo, obviamente, na escuridão, como não sabemos o que nos cerca, isso é assustador, e nós vamos nos afundando cada vez mais no medo, cada vez mais na escuridão. E, no entanto, só o que está escondido pode aterrorizar, não pelo que é, mas por estar escondido. Então, nada no mundo pode nos causar medo ou aterrorizar pelo que é de fato, mas porque está escondido de nós olharmos através da luz do Espírito Santo. Se nós olharmos qualquer situação que seja, qualquer coisa que esteja acontecendo para qualquer pessoa, para qualquer acontecimento, mediante da luz do Espírito Santo, isso passa a ser compreensível e, uma vez compreendido, não causa mais medo. Então, só na ignorância da nossa mente, quando a nossa mente não vê, quando ela
se enche de medo e acredita que aquilo que ela imagina no medo, que isso seja real, é isso que a aterroriza. Não as coisas, não os acontecimentos, mas aquilo que nós estamos escondendo, porque não estamos olhando na luz, estamos olhando na escuridão. E na escuridão, a escuridão é repleta de morte, de ferimentos, de doenças. Na escuridão, todas as coisas que ferem são possíveis de serem imaginadas, e se são imaginadas, são experienciadas. Então, o problema não é o que nós estamos pensando, mas quando nós deixamos esse pensamento na escuridão, quando não olhamos para esse mesmo pensamento que estamos tendo, para ver essa mesma situação que está nos causando medo, quando não olhamos a partir de um ponto de vista de luz, a partir do que o Espírito Santo vê. Se nós escondermos na escuridão, o que é esconder na escuridão? Manter só para nós mesmos, não abrir ao Espírito Santo. E compartilhar dentro da escuridão o nosso medo com o irmão é manter ainda na escuridão. Não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de realmente olhar com outra mente, com a mentalidade do Espírito Santo, com a mente certa. Isso é trazer à luz aquilo que nós fizemos, o mundo que nós fizemos. E uma vez visto na luz, esse mundo não pode ser assustador, porque só o que é real pode permanece para ser visto na luz. Aquilo que era imaginado como uma fantasia na escuridão, é fácil de imaginar isso até mesmo comparando nós a sermos largados num quarto escuro e alguém nos vai termos coisas nos encostando e nós ficarmos totalmente amedrontados. A única forma de fugir desse medo, então, é não esconder da escuridão, permitir que a luz se faça presente, levar o nosso medo, aquilo que nos causa medo, que nós estamos vendo, ao Espírito Santo. Ele é a luz. Então, quando ligando uma luz nesse quarto, como falei do exemplo da escuridão, nós largados num quarto escuro, ao acenderem-se as luzes, e nós vermos que era apenas um vento de uma janela aberta e uma cortina que estava nos encostando, quem que teria medo disso? Então, na luz, o medo simplesmente desaparece. O medo, ele só é real enquanto ele é imaginado, enquanto a causa dele é imaginada. Aquilo que está causando medo está dentro do ego e não diante da vista do Espírito Santo. Isso se refere até ao nosso ser. Enquanto nós acreditarmos que nós somos um ser feito a partir da separação, que nós somos esse ser físico e psicológico, que essa é a nossa realidade, Deus não criou a nós separados dele, como um ser físico e psicológico. Então, se nós tivermos essa mentalidade e nos apegarmos a isso, isso é assustador. Tudo que o ego faz, ele também desfaz, ou o que ele, todas as coisas dentro do ego têm início e fim, o que ele fez tem data de validade, vai acabar, isso causa medo. Mas se nós existimos, a nossa realidade, ela ainda precisa ser em Deus, ou não haveria vida. Então, quando nós nos colocamos em disponibilidade ao Espírito Santo para ouvirmos sobre o nosso ser, sobre o Cristo que nós somos, o Cristo é imutável, é eterno. Ele não inicia no nascimento de um corpo, ele não termina com a morte de um corpo. Ele não pode sofrer alterações, porque ele é imutável como Pai. Ele é eterno como Pai, e ele é para sempre invulnerável a qualquer tipo de sofrimento. Esta é a luz do que nós somos, e diante dessa luz não há sofrimento.
Então, voltando aqui o texto, para ler a frase anterior que já vimos, no 1:5, o escuro é assustador, porque tu não... O escuro, no 1:4. E, no entanto, só o que está escondido pode aterrorizar. Assustador, porque tu não compreendes o Sumiu. pecado. Você tinha sumido. Ah, tá. Voltou, né? Voltou. Deixa eu só mudar aqui. Ok, obrigada. Então, o escuro é assustador porque nós não compreendemos o seu significado e nem há como compreender. O ego tem milhares de ensinamentos, milhares de linhas filosóficas bonitas, chamativas, que explicam a escuridão. No entanto, como que uma insanidade pode ser explicada se lhe falta a causa primeira da sanidade? Então, o que é visto na escuridão, por mais que tentemos compreender, isso ainda é sem significado, e por isso é assustador. Se compreendesses, ele ficaria claro e já não estarias no escuro. Qualquer coisa dentro da escuridão, se nós a compreendêssemos, para nós compreendermos, nós já não estaríamos na escuridão. Então, a compreensão ela é somente do Espírito Santo, nunca do ego. Tudo que nós realmente compreendemos, e não é um compreender intelectual de como uma máquina funciona, um pensamento, é uma compreensão da vida, ou de todo o universo de Deus, da sua extensão, e do que nós somos, de como que isso é a realidade. Então, quando isso vem à luz, quando nós compreendemos isso, nós já estamos na luz. Nada pode ter um valor oculto, pois o que está escondido não pode ser compartilhado e, portanto, o seu valor é desconhecido. E, novamente, Jesus se refere ao tesouro, que onde está o nosso tesouro, está também o nosso coração. E que no mundo da forma, no mundo da escuridão, não existe nenhum tesouro a ser valorizado. Por quê? Porque nada aqui pode ser compartilhado. Nesse mundo, tudo é separação. O que um tem, o outro deixa de ter. Então, isso é o oposto da criação de Deus. Então, não podendo ser compartilhado, simplesmente é desconhecido. Aquilo que está escondido é mantido à parte, mas o valor está sempre na apreciação conjunta. O valor está no reconhecimento da unicidade. Apreciar tudo que vemos a partir da unicidade da mente. Esse é o valor, até mesmo aqui no mundo dos sonhos. Nada que nós apreciemos e que as outras partes da nossa mente, que são nossos irmãos, não apreciam, ou que não pode ser compartilhado, não tem valor, porque isso é feito de separação, isso é feito de ego. Então, o mundo físico, as coisas físicas, estão totalmente fora do reino de Deus, só os pensamentos amorosos é que fazem parte, porque o pensamento de amor pode e é compartilhado. Ele é estendido a todos. Então, este é um tesouro real, esse tem valor. O que está oculto não pode ser amado e, portanto, tem que ser temido. Então, para nós podermos amar com o amor de Deus a algo, isso deve ser estendido a todos, isso tem que estar aberto a todos, porque Deus não conhece a separação. Se nós vemos algo que não é de todos e que nós pensamos que amamos, essa coisa ela ainda é temida porque nós estamos equivocados. Nós não podemos
amar aquilo que não podemos compartilhar. A luz serena na qual o Espírito Santo habita dentro de ti é simplesmente a perfeita abertura na qual nada está escondido e assim nada é amedrontador. Então, onde que está a luz? Na nossa mente certa, em nós voltarmos ao Espírito Santo, em nós decidirmos pelo Espírito Santo, como foi frisado tanto na terça-feira. O ataque sempre cederá ao amor se é trazido a ele e não escondido do amor. Então, o ataque, o que é ceder ao amor? Ele é desfeito, ele simplesmente desaparece. Aquilo que estava nos ferindo, se nós levarmos isso ao Espírito, ao amor do Espírito Santo, simplesmente ele é mudado totalmente o seu propósito ao oposto daquilo que ele era enquanto estava nos ferindo. E nessa mudança de propósito, ele simplesmente volta a fazer parte do amor e não de um ataque. Não existe escuridão que a luz do amor não dissipe, a não ser que seja escondida da beneficência do amor. Não existe situação, não existe nada que o Espírito Santo não possa desfazer e que esteja nos ferindo, a não ser que nós não estamos realmente abrindo para ele. Se nós estamos tentando fazer o contrário, tentando trazer o Espírito Santo para a escuridão, para que ele concorde que a escuridão é verdadeira e aquilo que está nos assustando é real, nós estamos fazendo o caminho reverso e não estamos abrindo ao Espírito Santo. Então, nós é que precisamos abrir a nossa mente ao Espírito Santo para que o seu olhar, o seu amor dissipe qualquer coisa que não seja amor. E o Espírito Santo faz com perfeita clareza, tanto no reconhecimento do que é amor dentro da escuridão, como um reconhecimento de pedido de amor, onde ele vê que há falta de amor. E não, jamais ele vê ataque, não ataque. O que é mantido à parte do amor não pode compartilhar o seu poder de cura, porque tem estado separado e mantido nas trevas. Qualquer pensamento mantido nas trevas não pode ser curado pelo Espírito Santo. Não porque o Espírito Santo não tenha poder, mas porque o Espírito Santo reconhece uma só vontade, porque só há uma vontade. E se o Filho de Deus está enganado em relação à sua vontade e quer se enganar a ponto de acreditar que ele faz parte da escuridão, o Espírito Santo simplesmente aguarda até que essa mentalidade seja mudada, até que essa mente volte a se decidir pela luz e traga as suas coisas das trevas à luz. Abra sua mente para que o Espírito Santo olhe. E o Espírito Santo não vê nada que fira dentro da escuridão, porque nada que Deus não tenha criado é real. E Deus não criou o que pode nos ferir. Então, diante disso, nós podemos trazer tudo ao Espírito Santo sem o menor temor de que haja algo que o Espírito Santo não possa desfazer ou não possa ter uma correção para algo que esteja nos ferindo. As sentinelas das trevas o vigiam, aquilo que nós mantemos na escuridão, cuidadosamente. E tu que fizestes esses guardiões de ilusões, a partir do nada, agora tens medo deles. As sentinelas das trevas, todas as coisas que nos ferem, todos os atos dos nossos irmãos, dos acontecimentos, do universo físico, todas as coisas que nós imaginamos na escuridão, nós temos sentinelas nelas na escuridão para dizer que isso é real e é disso que precisamos escapar.
quando na verdade nós temos que escapar da ausência de luz, nós temos que ir para a luz. E aquilo que estávamos vigiando na escuridão simplesmente desaparece pela presença da luz. Não precisamos tentar reagir dentro da escuridão, ou tentar a correção dentro da escuridão. Precisamos sim abrir para que a luz venha à escuridão. Então, permitir-se ver a partir do Espírito Santo, abrir a nossa mente para ele. Queres continuar a dar poder imaginário a essas estranhas ideias de segurança? Todas as coisas que nós fizemos, um mundo físico, um corpo físico, situações emocionais, psicológicas, tudo que diz respeito a um ser individual, são sentinelas que nós fizemos para tentar trazer segurança, quando, na verdade, o Cristo que nós somos está totalmente seguro no Pai. O Cristo, que é a nossa realidade, não precisa de segurança porque ele é eternamente seguro no amor de Deus e não há nada mais fora de Deus. Só o que Deus cria é verdadeiro. Então, se nós temos alguma crença de que precisamos nos proteger, aquilo que está sendo protegido, nós temos que abrir para olhar a isso de volta com a luz do Espírito Santo, porque esse é o nosso equívoco. Nós estamos equivocados a respeito de quem nós somos. Então, essas sentinelas, então, todas as coisas dentro do mundo da escuridão que nós guardamos pensando que elas nos trarão segurança, elas não são seguras nem inseguras, não protegem nem atacam, elas nada fazem, não sendo absolutamente nada, são imaginação, são o que nós vemos na escuridão. Como guardiões das trevas e da ignorância, só olhes para eles em busca do medo, pois o que mantém obscuro é amedrontador. Ninguém olha para a escuridão achando que vai encontrar a salvação, porque tudo é amedrontador, só causa medo dentro da escuridão. Mas deixe-os ir, e o que era amedrontador não mais o será. Aqui entra o perdão, aqui entra o largar, olhar de cima do campo de batalhas a elas, simplesmente deixar essas sentinelas ir, não julgá-las, não condená-las, não atacá-las, não modificá-las, simplesmente deixá-las ir, e nós as deixamos ir quando compreendemos que elas, diante da luz, elas nada são, elas só pareciam existir diante da crença da separação de Deus, que é a escuridão. Dentro, nós voltando a nossa mente para Deus, de dentro de Deus, elas não são nada e, portanto, elas simplesmente desaparecem nesse reconhecimento. Sem a proteção da obscuridade, só a luz do amor permanece, pois só isso tem significado e pode viver na luz. Tudo mais tem que desaparecer. Então, aqui é impossível não vir, diante da correção do Espírito Santo, o sonho feliz, o mundo real, que nós vemos que é a antessala do céu, porque esse passo, que é o mais alto na volta da consciência ao céu, ele é necessário para que nós passemos a não mais ter medo, e a condição da lembrança de quem nós somos vir à nossa memória, ou seja, de Deus nos alcançar, é de que a nossa mente não tenha medo, porque o medo, ele fecha as portas a Deus. E como que nós vamos não ter medo se estivermos no escuro? Mas se nós abrirmos para o Espírito Santo e a sua luz incidir em cima de todas as coisas, nós vamos ver que só o que é amoroso é real. O que não é amoroso era um equívoco de interpretação nosso. Era essa sentinela do medo feita para guardar o medo.
para nos manter separados. Era o que o ego mantinha contra nós para ele se perpetuar. Então, diante da luz, diante do Espírito Santo, é impossível que o mundo todo não se transforme num sonho feliz ou no mundo real, que é um mundo que nós podemos sim amar, e porque ele já não nos ataca. E nisso a nossa mente deixa de ter medo e Deus pode dar o último passo, que é transformar novamente a percepção em conhecimento, nos elevar de volta à consciência do Cristo. Por nós mesmos não temos como fazer isso porque nós fizemos a separação e jogamos fora, como Jesus fala na linguagem dele, nós jogamos a chave fora, mas o próprio Pai vem a nós. E isso quando nós estivermos na luz. A morte rende-se à vida simplesmente porque a destruição não é verdadeira. Nada que Deus criou para ser destruído, e nós somos criação de Deus. Então, o que é a morte diante da criação de Deus? Era um equívoco do nosso pensamento do que nós somos. Quando nós nos equiparamos a um corpo físico e psicológico, obviamente que um corpo pode morrer, mas Deus não criou o mutável, o que pode morrer. Então, a nossa realidade não é isso. Então, como que o Espírito Santo interpreta esse corpo? Ele tem a sua utilidade temporária para que nós possamos aprender através dele. Então, ele passa a ser um instrumento útil, mas não para ser a nossa realidade, sim para ser esse instrumento através do qual nós estamos aprendendo. E nisso, o corpo é abençoado e se torna invulnerável ao sofrimento, porque ele está servindo a uma causa que é nós voltarmos à nossa correção da mente, nós voltarmos a lembrar quem que nós somos. A luz da inculpabilidade brilha dissipando a culpa, porque quando as duas são reunidas, a verdade de uma não pode deixar de fazer com que a falsidade da outra seja perfeitamente clara. Então, a inculpabilidade é porque nós nunca separamos de Deus. O Espírito Santo traz essa certeza. A culpa nasce porque nós temos uma crença de que nós separamos de Deus. Quando ambas, a inculpabilidade e a culpa, são colocadas lado a lado diante da nossa vista, a verdade de uma mostra a falsidade da outra. Então, a verdade de que nós ainda permanecemos como Deus nos criou simplesmente dissipa a crença na separação. E é assim que a nossa mente é restaurada de novo à verdade. Não mantenha separadas a culpa e a inculpabilidade, pois a tua crença em que podes ter ambas não tem significado. Então, acreditar na separação, proteger tudo que vem após a separação e também querer a volta da inculpabilidade, é impossível servir a essas duas causas. É impossível aceitar a não separação de Deus e a separação conjuntamente. Ou um ou outro é real. Então, tentar ambos, manter um pé no ego e, ao mesmo tempo, querer voltar a saber a consciência do céu, isso é uma luta sem significado, porque elas são opostas entre si, não podem ser alcançadas. Tudo que fizeste, mantendo-as à parte, foi fazer com que perdessem seu significado, confundindo uma com a outra. Então, mantendo na nossa mente as mentes separadas, a mente certa separada da mente errada. Então, essa dissociação simplesmente nos confundiu e a nossa consciência agora não tem o alcance de saber quem ela é. E assim não reconheces que apenas uma delas significa alguma coisa, a outra é totalmente sem sentido. Mas como
como não reconhecemos isso por dissociarmos a nossa mente e mantermos a parte separada também dentro da nossa consciência, nós passamos a perder a consciência da realidade de quem somos. Tu tens considerado a separação como meio de romper a tua comunicação com teu pai. Então, o que é a crença da separação? Ela não aconteceu de fato, mas o que houve com essa crença? Nós rompemos a nossa comunicação com Deus. Deus continua se comunicando com o seu filho, porque Deus é comunicação. O amor, para ser amor, ele é comunicado. Mas nós deixamos de estar cientes, nós deixamos de ouvir ao amor de Deus, nós deixamos de experienciá-lo. Então, essa crença da separação, essa separação, ela simplesmente rompe com a comunicação com Deus, a partir da nossa mente, não de Deus para com seu filho, mas o seu filho rompeu a comunicação com Deus e consigo mesmo, com Cristo que nós somos. E essa comunicação precisa ser restaurada, porque na não comunicação, nós não sabemos quem somos. Só na volta do restabelecimento dessa comunicação é que a memória do Cristo que somos será restaurada para nós. E essa memória o Espírito Santo tem guardado para nós. O Espírito Santo a reinterpreta, então a nossa ausência de comunicação, o rompimento da comunicação, o Espírito Santo a reinterpreta como um meio de restabelecer o que não foi rompido, mas foi obscurecido. Então, de fato, nós não cortamos a comunicação com Deus, mas nós a esquecemos, nós a obscurecemos, nós deixamos de estar cientes dela. Não que a comunicação não esteja acontecendo, ela está acontecendo o tempo todo, mas nós deixamos de estar cientes dela. Todas as coisas que fizeste têm utilidade para ele, para o Espírito Santo, para o seu propósito santíssimo. Aqui está mais uma das afirmações da metafísica, quando nós dissemos que o Espírito Santo pode usar de todas as coisas que nós fizemos. Todas as coisas que o ego fez, o Espírito Santo pode reinterpretar. E ele o faz justamente para dar um novo propósito. As coisas do ego só tiveram um propósito: separar. As coisas que o Espírito Santo faz a partir do que nós lhe entregamos do ego, só tem um propósito: unir, restabelecer a unicidade, porque a comunicação, ela tem que ser total e para todos, então ela só acontece na unicidade. Ele tem o conhecimento de que não está separado de Deus, mas percebe muitas coisas em tua mente que permitem que penses que estás. Então, o Espírito Santo, embora ele saiba que aquilo que nós pensamos não é verdadeiro, ele sabe que dos nossos equívocos. Ele sabe onde que está o nosso equívoco. E ele quer nos mostrar esse ponto e nos clarear isso para que nós escapemos desses equívocos. Então, o Espírito Santo, ele tem o conhecimento de que nós não nos separamos de Deus, mas ele reconhece que nós pensamos que nos separamos. Tudo isso e nenhuma outra coisa é o que ele quer separar de ti. Então, essa crença de que nós nos separamos de Deus, isso o Espírito Santo quer separar ou tirar de nós. Nada mais. Somente aquilo que é a imaginação que nós obscurecemos. Ele quer te ensinar como usar a teu favor o poder de decisão que tu fizeste em substituição ao poder de criação. Então, veja que aparece pela primeira vez. Quando que aparece o termo decisão, no sentido do o que é isso? Então, no céu, a única realidade se estende para sempre. Então, é criação. No céu, tudo é dado e acrescentado ao que já é o todo.
Então, no céu não há ambiguidade. Então, no céu, a criação, ela desconhece o que possa ser decisão, porque decidir é escolher entre um e outro. Antes da crença da separação, não havia nenhuma decisão a tomar. Somente após a crença da separação é que nós passamos a perceber duas escolhas, o ego ou o Espírito Santo. Então, com a separação, nós substituímos na nossa mente a parte da nossa mente que no céu ela co-cria com Deus, ela cria. Então, nós passamos a decidir, a escolher. Tu que eu fizeste essa decisão, esse poder de decisão, tu que eu fizeste para crucificar a ti mesmo, tens que aprender com ele como aplicá-lo à causa santa da restauração. O que é crucificar a nós mesmos? Tirar a nossa consciência do Cristo que nós somos, sair do estado de graça de Deus e nos identificar dentro de um ser sofredor, que é o que o ego nos oferece. Então, a partir da crença de separação, ao invés de estarmos cientes do estado de graça que ainda está dentro da nossa mente, nós ficamos cientes de uma outra parte da nossa mente, a que foi crucificada, no sentido que agora ela passou a conhecer a dor, o sofrimento. E esse poder de decisão que trouxe isso, esse sofrimento, ele agora pode ser utilizado para uma nova causa, para restaurar novamente a consciência do Cristo que nós somos. E é isso que o Espírito Santo faz por nós. Tu que falas através de símbolos obscuros e tortuosos, não compreendes a linguagem que fizeste. Então, o nosso pensamento é tão divagador e separador que ele nunca consegue ter uma única meta ou ser fiel a um único propósito. O que nós comunicamos entre nós, entre os irmãos, também jamais pode seguir a um único propósito, portanto, há tantas interpretações e tantos desentendimentos, e por isso que nós. E nem poderia ser diferente, porque nós fizemos símbolos obscuros e tortuosos. E, e essa linguagem, então, ela é incompreensível. Ela não tem significado, pois o seu propósito não é a comunicação, mas sim o rompimento da comunicação. Então, o próprio decidir não tem significado no céu. Então, nós tivemos que romper com a consciência da criação para passarmos a ausência de comunicação, apenas fragmentos de comunicação e aí decidirmos entre fragmentos. É isso que a nossa mente passou a fazer. Se o propósito da linguagem é a comunicação, como pode essa língua significar alguma coisa? Então, como pode algo tão pobre ou tão separador, que é a linguagem na qual nós nos comunicamos dentro da separação, significar algo se ela não consegue comunicar a mesma coisa a todos ao mesmo tempo? Entretanto, mesmo esse estranho e distorcido esforço de comunicar através de não comunicar, contém suficiente amor para fazer com que ele seja significativo, se o seu intérprete não é o seu autor. Nós fizemos essa ausência de comunicação, que é esse retalho de linguagem, que é a única forma de comunicação que nós temos. Mas mesmo esse retalho de linguagem, se nós aceitarmos um intérprete que não é nós que o fizemos, que não é o seu autor, e sim o Espírito Santo, mesmo nesses retalhos, há amor suficiente para nós sermos curados, para nós lembrarmos da totalidade do amor que nós somos em Deus. Tu
que o fizeste, não estás expressando senão conflito do qual o Espírito Santo quer libertar-te. Então, nós fizemos essa ausência de comunicação. Nós fizemos essa consciência que está ciente apenas de um diminuto aspecto da mente e que acredita que é um ser separado e a parte dos demais aspectos da mente. E ainda assim, o Espírito Santo, ele sabe como restaurar a consciência da unicidade. Ele quer nos libertar dessa pequenez. Entrega a ele o que queres comunicar. E aqui está a simplicidade. Antes de nós julgarmos, ou condenarmos, ou decidirmos sobre algo, nós podemos entregar ao Espírito Santo em pensamento, um pensamento. Espírito Santo, eu quero que tu comuniques isso por mim. Então, entregar a ele o que queres comunicar. Ele interpretará isso para ti com perfeita clareza, pois ele conhece com quem estás em perfeita comunicação. E assim o Espírito Santo irá diante de nós e ele se comunica consigo mesmo e conosco mesmos dentro de nossos irmãos. Então, a cada vez que nós temos que falar com alguém, comunicar algo, não nos é pedido e nem nós temos capacidade de fazermos algo por conta, porque tudo que nós fazemos com uma comunicação falha, uma comunicação que não chega da mesma forma como nós alargamos, ela não chega com o mesmo conteúdo no irmão, ela chega com outro conteúdo, porque ela foi feita para separar. Mas se nós entregarmos aquilo que queremos comunicar ao Espírito Santo, e isso é muito belo, ele interpretará, como disse aqui, isso com perfeita clareza, porque ele falará com o Espírito Santo, ou consigo mesmo, dentro do irmão. E aí a comunicação será completa. Aí aquilo que pode ser compartilhado, que é amoroso, isso chegará ao irmão. Só o que é amoroso, não aquilo que sofre. E o irmão responderá ao que é amoroso. Então, isso aqui pode ser praticado perfeitamente no nosso dia a dia, de uma forma prática em nosso modo de pensar. Não é só uma bela teoria. Isso aqui, nós aprendendo a tomar um instante que seja, nos lembrando do Espírito Santo, que ele vá à frente, que ele comunique aquilo que nós queremos dizer ao irmão, ele se comunicará e o irmão responderá a isso. Tu não sabes o que dizes, e assim não sabes o que te é dito. Então, nós não temos como nos comunicar dentro do ego com o irmão. Nós até temos alguns momentos de comunicação especial ou de amor especial, mas são apenas alianças temporárias, frágeis, que podem sucumbir a qualquer momento. Essas alianças que o ego tem, que parece que são comunicações, elas são totalmente frágeis e a qualquer instante podem se voltar contra nós. Todos sabem que é assim dentro do ego. E isso é porque nós não sabemos o que temos dito na separação, e nem o que dizer e nem o que nos é dito de volta. No entanto, o teu intérprete percebe o significado na tua linguagem estrangeira. O nosso intérprete, o Espírito Santo, ele sabe o significado do que nós realmente queremos dizer e ele sabe o significado do que nós vamos receber de volta do irmão. Ele não tentará comunicar o que não tem significado. Ele nunca vai nos falar de ataque ou de rompimento, de separação. Ele sempre trará apenas testemunhos da unicidade e do que é verdadeiramente amoroso.
Mas ele irá separar tudo que tem significado, deixando o resto de lado e oferecendo a tua verdadeira comunicação àqueles que querem comunicar-se contigo de forma tão verdadeira quanto tu queres. O Espírito Santo sabe a quem nós podemos nos comunicar, quem está pronto para receber e para nos responder de volta. Ele sabe conduzir e nos guiar a tudo e a todos onde quer que estejamos. Então, o Espírito Santo, ele faz essa triagem, ele só responde a favor da verdade, a favor da unicidade. Então, ele sabe quem está pronto, que quer se comunicar verdadeiramente, e é isso que o Espírito Santo nos traz. Fala as duas línguas ao mesmo tempo, e isso não pode deixar de levar à ininteligibilidade. Duas línguas aqui não é português e inglês. Duas línguas, nós falamos a linguagem da separação do ego, e nós falamos a linguagem do amor da mente certa do Espírito Santo. E saber se falar em ambas, tanto com o ego quanto no Espírito Santo, isso não é inteligente, porque um é nada e nos fere, outro é tudo e é nossa realidade. Então, tentar conciliar o nada com tudo, ou a verdade com a ausência da verdade, ou a luz com a escuridão, isso não é inteligente, porque isso é impossível. Entretanto, se uma delas não significa nada e a outra tudo, só essa última é possível para os propósitos da comunicação. A outra só interfere com ela. Então, a língua que nós falamos com o ego só interfere com a nossa linguagem com o Espírito Santo, com o nosso ouvir ao Espírito Santo. Se nós não ouvimos com clareza ao Espírito Santo, é porque nós ainda estamos escolhendo também falar com o ego, e isso interfere. Mas se só o Espírito Santo é verdadeiro, não faz nenhum sentido o nosso apreço pela comunicação do ego, por nós nos apegarmos ao nada, ao ego. A função do Espírito Santo é inteiramente comunicação. Então, o Espírito Santo não está aqui para nos dar alegria, porque a nossa realidade, o nosso ser já é totalmente alegre no céu. Não está aqui para melhorar o mundo, porque não há um mundo. Sequer há um mundo aqui para ser melhorado. Não está aqui para acabar com as doenças, porque o que Deus criou é totalmente são, porque é igual a, ao próprio Deus, a si mesmo. Então, a única função que o Espírito Santo tem aqui, ela é comunicação. Isso é expiação, é restaurar a nossa consciência da comunicação com o Pai. Ele, portanto, tem que remover qualquer coisa que interfira com a comunicação, de modo a restaurá-la. Então, se a comunicação é integridade, se a comunicação é compreensão, o Espírito Santo precisa dissipar tudo que é incompreensível. O Espírito Santo tem que dissipar tudo que interfere com essa comunicação. Por conseguinte, não mantenhas nenhuma fonte de interferência longe da sua vista, pois ele não atacará as suas sentinelas. Então, se nós mantermos algo escondido do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele não ataca as sentinelas, ele não vai nos atacar e abrir a força aquilo que nós estamos escondendo. Ele simplesmente vai aguardar nós mudarmos a nossa decisão e abrirmos e decidirmos, até decidirmos abrir para ele. Apenas traze-as a ele e deixa que a sua gentileza te ensine que, trazidas à luz, elas não são amedrontadoras e não podem servir para guardar as portas escuras, por trás das quais absolutamente nada é cuidadosamente escondido.
Essas sentinelas escuras podem ser a crença de um corpo, a crença dos nossos familiares, ou de que o mundo físico nos será tirado, ou seja, o pouco que nós pensamos que nós temos, que isso vai desaparecer e nós vamos sumir nesse nada. O Espírito Santo simplesmente não ataca essas sentinelas. O Espírito Santo não vai tirar nada de ninguém. Ele simplesmente vai na sua luz para mostrar que tudo que nós pensávamos que existia na escuridão, a sua essência daquilo é luz e que está no céu. Nada está nos faltando, ou ninguém está de fora no céu. Não há falta. O Espírito Santo, ele nos trará essa certeza. Nós temos que abrir todas as portas e deixar que a luz entre como um rio. Não existem câmaras escuras no templo de Deus. No céu não há escuridão, não há onde esconder alguma coisa de Deus. Tudo é compartilhado na sua luz, no seu amor. A criação é para todos. Então, nós temos que abrir as portas e permitir que a luz entre como um rio, simplesmente alcançando a todos os cantos. Não existem câmaras escuras no templo de Deus. Então, não existe nada na nossa mente que nós possamos esconder, a não ser que nós decidamos que não queremos mais ver a luz. Aí o Espírito Santo não pode ir, não contra a escuridão, porque ele vê aquela escuridão, mas ele não pode ir contra a nossa decisão, porque ele só reconhece uma vontade. E se a nossa vontade é estar na escuridão, ele não vai atacar essa vontade, mas ele vai dissipar os equívocos tão logo nós nos alinhemos à nossa real vontade, que é nos reconhecermos como filhos de Deus, como quem nós realmente somos. Então, não há câmaras escondidas, não há nada oculto no templo de Deus, no reino de Deus. Suas portas estão escancaradas para saudar a seu filho. Ninguém pode deixar de vir aonde Deus o chamou, se ele próprio não fechar a porta às boas-vindas de seu Pai. Então, a única forma de nós nos mantermos fora da consciência do céu é nós mantendo as portas fechadas. Mas se nós abrirmos as portas, o Espírito Santo sabe nos conduzir de volta. E para isso, só uma coisa necessária, que nós não sejamos o professor de nós mesmos, que nós aceitemos a guiança do Espírito Santo, que nós aceitemos a luz do Espírito Santo, que permitamos que ele nos mostre a comunicação, que ele traga a comunicação com o nosso irmão, porque o templo é restaurado quando nós nos reconhecemos em unicidade com o irmão, e tão logo nós nos vemos um com o irmão, o próprio Pai é reconhecido nessa unicidade. Então, esta é a função do Espírito Santo, e a luz da comunicação, ela só acontece na mentalidade certa do Espírito Santo. Porque a outra mentalidade, a do ego, é a ausência de comunicação, é rompimento. E na ausência só há escuridão, não há luz. E esse contraste entre a escuridão e a luz, entre a comunicação e a não comunicação, nós precisamos ficar cientes, porque ainda precisamos decidir aceitar a comunicação, decidir aceitar a luz, decidir aceitar a expiação que nos é dado pelo Espírito Santo. Nada mais precisamos fazer, tudo mais, depois dessa decisão, é com o Espírito Santo, é função dele. Se nós acharmos que após a decisão pelo Espírito Santo ainda temos que decidir ou fazer algo por conta própria sem ele, nós estaremos retirando novamente o convite que demos a ele para tomar conta da nossa mente e nos guiar de volta.
Então, isso, por um lado, serve de alerta para nós não cairmos de volta para o ego, e, por outro lado, é uma grande alegria saber que só precisamos decidir pelo Espírito Santo, porque nada mais nós precisamos fazer. Ele toma a frente, ele nos dará os pensamentos que precisamos ter e nos inspirará a fazer o que precisamos fazer, enquanto nossa jornada continua, nossa jornada de sairmos da escuridão com uma luz. E é isso que Jesus nos trouxe hoje, nessa sessão da luz da comunicação. Nós estamos, então, agora aqui na interação. Gente, alguma dúvida ou algo que eu possa explicar de uma outra maneira que talvez ficou não bem claro aqui no nosso estudo? Ou algum testemunho também que queiram trazer? Enfim, estamos aqui na interação. Muito boa aula, Ingui. Excelente, bem explicadinho. E esse fato de trazer para a prática, né? Muito bom, que a gente não precisa ficar só na teoria, fazer na prática. Muito bom. Obrigada por trazer esse ponto, porque o ponto alto, além da compreensão, é esse, que nós também passamos isso, não aqui no estudo isso é necessário sim, porque se nós não soubermos por onde praticar, nós não teremos como praticar. Mas se ficar só aqui no estudo, isso será uma bela teoria e será esquecido logo, logo. Mas se na prática, se no primeiro pensamento, quando sairmos do estudo, ou amanhã, quando depararmos, se não depararmos hoje com alguma coisa que é claramente da ausência de comunicação, não praticarmos isso, de pedir primeiro ao Espírito Santo que ele nos comunique, que ele faça a comunicação em nosso nome, disso que nós queremos nos comunicar com o irmão, se nós não o praticarmos, não haverá cura, não haverá acréscimo, não haverá jornada. Então, tudo que Jesus nos ensina, nós precisamos primeiro saber da teoria, não há como praticar sem saber a teoria, mas a teoria só é fixada na prática. Obrigada por reforçar, e esse é o ponto alto que eu deixo aqui no estudo de hoje. E não tendo mais nenhuma chamada, vou encerrando aqui a nossa gravação. Toda a nossa gratidão a Deus por providenciar para nós esse meio de comunicação que é o Espírito Santo.